Se não surgiu do nada, já nasceu com história. A camisa vermelha do América e o uniforme preto do Internacional deram vida ao rubro-negro Atlético em março de 1924. No ano seguinte, em 25, conquistava o primeiro título estadual. Rapidamente, o time ganhou a simpatia dos curitibanos. Assim como hoje, o Atlético nunca teve a maior torcida, mas sim a mais fanática, a mais empolgada, a mais apaixonada. Só mesmo a paixão para alimentar a curiosidade do professor Heriberto Ivan Machado. Num pequeno escritório em casa, este homem se orgulha de guardar a memória do clube. Mais que isso, pode-se ver e comprovar aqui o que poucos sabem ou acreditam. Por exemplo, sabia que Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, é considerado atleticano? Santos Dumont tornou-se sócio do Internacional e, por conseguinte, depois do Internacional, fazendo a fusão com a América em 1924, ele passa a ser um patrimônio e é com muito orgulho mesmo. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, é sócio do Clube Atlético Paranaense, como vocês podem ver nas imagens que foram feitas da proposta de sócio, feita de próprio punho pelo Alberto Santos Dumont. A reunião de fatos como este renderam um livro. Dentro dele também está a explicação do porquê do apelido Furacão. Campeonato Paranaense de 1949. Em 12 jogos, apenas uma derrota. 49 gols. Um meia esquerda, Jackson, e um ponta esquerda, Sireno. Era um time que ia ganhar um Furacão para entrava correndo e fazia 2, 3, daí diminuía um pouco, o padrão levava, troço meio no toque de bola, segurando a bola, mas tinha uma diferença. Nós éramos 10 jogadores de bola, quer dizer, são 11, mas o goleiro treinava diferente, né? 10 jogadores que jogavam bola. Hoje você não tem no Atlético 10 jogadores que jogam bola. Não é só fazer gol, né? O número de gol que nós tomamos também foi reduzido. Então era um time uniforme, um time compacto, não tinha defeitos praticamente. Isso é difícil de dizer. Perfeição não existe, mas você não encontrava muito defeito num jogador. Você sabia exatamente o que o teu companheiro precisava quando ele estava em uma situação difícil. Então você fazia o socorro na hora certa, todos se ajudavam e era fácil de jogar. E por isso nós recebemos esse epíteto de Furacão. Nenhum outro grupo, equipe, teve um nome para perpetuar na história. Só o Furacão. O reconhecimento veio para a dupla através da convocação de Sireno para a seleção brasileira em 49 e o convite para Jackson jogar no Corinthians. Duplas de artilheiros. Daí uma coisa que o Atlético nunca deixou de ter. Vestindo a camisa vermelho e preta, brilharam vários jogadores, goleadores. Depois de Jackson e Sireno, apareceu Sicupira na década de 70. Curitibano, maior artilheiro da história do Atlético. 131 gols. Em agosto de 68 vim para o Atlético. Aí fiquei no Atlético até parar. Mas em 72 fui emprestado para o Corinthians. Aí eu vim para o Atlético e terminei, encerrei aqui em 75, eu tinha 31 anos quando parei. Parei porque o Atlético era uma bagunça naquele tempo. Aquela diretoria daquele ano queria fazer muito mais política do que se preocupar com o time. Então eu ainda tinha mais uns 4 anos de gás, com toda certeza, mas estava insuportável, não saía pagamento. Aí eu parei, como eu já era professor de educação física, né, fui tratar de trabalhar, fui tratar da minha vida. Na década de 80, uma nova dupla para chacoalhar o Atlético. Assis e Washington. Primeiro de tudo, você tem que ser profissional, né? Você tem que ser profissional, você tem que ser determinado. E a união também é muito importante, né? A união é muito importante. Então, eu e o Washington, nós sempre tivemos um bom relacionamento, dentro de campo, fora também. Entendeu? Nós éramos sempre os últimos a sair daqui,
sair dos treinamentos, né, até escurecer. Então era um trabalho que a gente fazia de se aprimorar mais, né? Cruzamentos, e a gente, um trocava passe com o outro e ajeitava, então isso dava resultado no jogo, né? Então são as histórias do Atlético, né? As histórias do Furacão, né? Então você vê como que vem de década para década, né? Então sempre as duplas, né, de ataques, sempre fazendo sucesso. Assis e Washington partiram para o Rio de Janeiro. Quem disse que o rubro-negro ficaria carente de goleadores? Abriu-se espaço para duas revelações, Paulo Rink e Oséias. Na virada do século, o time apresenta mais uma vez a artilharia pesada sobre os adversários. Entram em cena Alex Mineiro e Kleber. Juntos, eles marcaram 34 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Kleber foi além, balançou a rede 50 vezes na última temporada. O que faz do Atlético um time de artilheiros? Um time que independe da estratégia de técnicos, da mentalidade de dirigentes para ser naturalmente ofensivo. A base fundamental do Atlético ser um time ofensivo é que a característica dos jogadores que têm formado os últimos plantéis do Atlético, né, começando acho que com Assis e Washington, depois Lucas, Kleber, teve aquele quadrado mágico com Kelly, Adriano, são características de jogadores ofensivos. E qualquer treinador que vem trabalhar no Atlético acaba usando a característica desses jogadores, porque eu acho que todo treinador trabalha assim, você procura tirar o melhor do que o jogador pode dar. E como esses jogadores têm de melhor a característica agressiva, né, de ofensividade, o Atlético tem se tornado já, de alguns anos para cá, um time bastante agressivo. A filosofia de jogo do Atlético, quem decide é a torcida. O Atlético é muito parecido com o Corinthians. É muito difícil você fazer um esquema e o Corinthians ficar atrás. Os próprios jogadores se soltam de repente, a torcida vai inflamando. E o Atlético sempre foi um time agressivo, um time de